uma tendência a, em debates como esse, de intervenção e soberania popular, de ter como pano de fundo a questão da liberdade de expressão. E eu gostaria de dizer para você sobre liberdade de expressão duas coisas. Este tema, nós precisamos nos convencer que é um tema que, do ponto de vista jurídico, e aqui vai falar o advogado, tem um advogado aqui na mesa, né? Do ponto de vista jurídico, é um tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, quando sepultou a lei de imprensa, a velha lei de imprensa. Então, é um tema juridicamente decidido. Eu quero acreditar que politicamente ficou decidido no discurso de posse da presidente Dilma Rousseff. Resta a nós todos, não querendo aqui ressuscitar o brigadeiro Eduardo Gomes da UDN, resta a nós todos ficar atentos, porque o preço da liberdade é eterna vigilância, e deixar sempre uma tropa acantonada, vigilantes, quanto à questão da liberdade de imprensa. Mas não cair na armadilha de sempre eu analisar a questão da intervenção do Estado, ou da tentativa de tutela do Estado, no livre-arbítrio do cidadão, na livre tutela do cidadão, cair na discussão de liberdade de expressão, porque, na minha visão, são coisas diferentes. Eu acho que a questão da intervenção do Estado na tutela do cidadão é um passo atrás. E é talvez algo mais grave. As instituições no Brasil realmente são instituições que estão consagradas. E a tutela da vontade das pessoas sempre tem, nas instituições do Estado, que fazem essa tentativa, um pressuposto de que o cidadão é hipossuficiente. Eu vou dizer algumas coisas aqui perigosas, né? O Oscar Wilde dizia que falar pequenas verdades às vezes é perigoso, falar verdades absolutas é fatal. Mas eu vou falar a verdade aqui. O Estado, então, e aqui vamos entender as pessoas do Estado, presumem que o cidadão é hipossuficiente. Então dizem, ó cidadão, você é hipossuficiente, eu preciso tutelar, porque tu não sabes te conduzir. E aí acaba que vem esta tentativa de tutela do cidadão. E com que propósito? Com que propósito? Exercendo este poder. Notem que estas pessoas que querem exercer este poder têm um poder delegado temporariamente pelos titulares verdadeiros do poder político, que somos nós, cidadãos. É preciso ficar claro isso. Nós, cidadãos, somos os titulares do poder político. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Delegamos temporariamente este poder político. Democracia representativa é muito importante, é o sustentáculo da democracia, a estas pessoas. E estas pessoas vêm e dizem para nós, titulares do poder político, vocês não sabem se conduzir, nós vamos tutelar a vontade de vocês. E aí no meio existe uma coisa muito perigosa, que são as corporações. O Estado apropriado pelas corporações, eventualmente ditando o que é certo e o que é errado para quem? Para os titulares do poder político. Nós, titulares do poder político, temos sim condições de atingir quem? Os nossos representantes. Não temos condições de atingir as corporações. Isto é preciso ficar muito claro. Mas eu quero falar um pouquinho na definição de poder. O que é o poder? O poder é o poder político institucionalizado, que é este que nós delegamos. O poder pode se dar pela força, mas o nosso poder a rigor, ele deriva do conhecimento. Ele deriva da informação. E esta informação, inequivocamente, é poder. E, consequentemente, quem detém a informação, detém o poder. Isto nem sempre foi assim. Se nós formos na história, na Idade Média, a Igreja detinha a informação. Quem conhece o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, fica muito claro, né? Quer dizer, a Igreja detinha a informação, segurava aquela informação e, com isto, assegurava o poder político. Na democracia,
como nós temos a informação, ou pelo menos devemos ter a informação, detemos o poder e o delegamos a quem nos representa. O que é o contrário daquele tempo. Como a igreja detinha o poder, né, da informação, ela ungia os reis que tinham o poder temporal, e eles exerciam o poder político. Com isso havia uma pasteurização da cultura, né? A partir daí, com a Renascença, surgiu a imprensa, com o Gutenberg, e aí tem um negócio interessante, quer dizer, por que o conhecimento começou a se disseminar? Porque com a imprensa começou a se imprimir Bíblias, né? E a partir do momento que começou a se imprimir a Bíblia, que era um negócio que só a igreja tinha, eram poucas, começou a se disseminar o conhecimento. E a partir daí começou a vazar o conhecimento. E aí nós chegamos no Iluminismo, as pessoas começaram a pensar, Immanuel Kant, tal, começou a ver o pensamento, as pessoas começaram a questionar, começaram a formular, o conhecimento começou a ser compartilhado. E aí vejam, nenhuma informação, nenhum conhecimento. Começou a haver a disseminação do conhecimento. Por um pequeno grupo é verdade. Começou a haver a formulação. E aí nós chegamos lá na Revolução Francesa, explode isso. Da ausência do conhecimento, da ausência da formulação, explosão. E aí, a cultura da virtude. Quem é virtuoso está comigo, quem é meu inimigo não é virtuoso e tem que ser esmagado. Isso é muito claro lá com o Marat e o Amigo do Povo. O jornal do Marat era o Amigo do Povo, que denunciava quem? Os inimigos do povo, os não virtuosos. E aí nós tínhamos a cultura da virtude. Isto era o quê? Isto era a cultura da intolerância. É certo quem está comigo, quem não está comigo é errado. Mas quem sou eu? Eu sou a maioria? Não. Eu sou o formulador da ideia, eu sou o grupo formulador e eu tutelo a maioria. Eu coloco o que é certo para a maioria, porque eu sou o amigo do povo. Aquele que discordar de mim e quiser debater comigo não é amigo do povo, é inimigo do povo. Isso é no século XVIII ou lembra vocês alguma coisa meio atual? Não é uma rá. Muito bem. A eliminação das diferenças como forma de cultura pasteurizada e o estabelecimento de dogmas parece que não é um privilégio do regime do terror, né? Do nosso Marat e dos seus companheiros Danton e Robespierre. Isto se repete. Depois, os jornais, né, Gandur, eles serviram, né, com o advento do telégrafo, com as ferrovias, que passaram a poder servir como comunicação, eles passaram a servir também como formas de denúncia. E aí surgiu a comunicação de massa. E aí surgiu um fenômeno, que nós comentávamos há pouco, né? Aqueles que detinham o poder de decidir o que as pessoas iam ou não iam saber, passaram a ter um poder extraordinário. Eu cheguei a usar o exemplo para o Gandur há pouco, a Mônica ouviu, digo, o que poder tinha o editor do Repórter Esso, naquela época, nos anos 40. Né? O editor do Repórter Esso dizia, esta informação sai e esta informação não sai. Né? Considerando que nos confins do Brasil, nas poucas rádios que existiam, só chegavam as ondas desta rádio e o Repórter Esso era o grande veículo, né? Isto era dizer que a informação saía ou não saía. Hoje, imaginem um editor de uma rádio dizendo, não vamos dar a informação sobre o tsunami do Japão. Será que alguém ia deixar de ter esta informação? Não, né? Portanto, este poder de decidir que informação vai ou que informação não vai, não é mais do editor. O editor tem outro poder, que é o de aprofundar esta informação, que é o de dar credibilidade nos detalhes desta informação, não mais na informação que virou commodity. Porque hoje os meios de comunicação são incríveis.
Não só do ponto de vista da denúncia, como começou lá no Lahore com o J'accuse do Émile Zola, quando denunciou a podridão do governo francês, então antissemita, no caso do capitão Dreyfus, mas hoje, além da questão do jornalismo investigativo, né, que é um dever do jornalismo para com o Estado de Direito, nós temos uma questão de bem informar, de detalhar a informação. Mas eu quero me prender num tema, quando eu falava de poder, que o poder hoje, inclusive, de decidir o que vai ou o que não vai de informação, deixou de ser desse editor. Esse poder hoje é do consumidor da informação. É as pessoas que decidem o que querem e o que não querem saber, elas que selecionam a informação. Porque esses conteúdos hoje muitas vezes são gerados nas redes sociais. Nós tivemos o caso aí do Egito. O Egito é um case, para mim é um grande divisor de águas. Nós tivemos uma revolução sem um líder revolucionário. Quem é o líder da revolução? Quem é o Fidel Castro do Egito? Não tem. É um grande movimento. Isso é um negócio novo. Nós temos que observar isso, temos que estudar bem isso. Ninguém está entendendo bem este fenômeno, mas esse fenômeno precisa ser muito bem estudado, porque é uma novidade, deixou perplexo a todos. Então nós temos que verificar que a maioria, mais do que nunca, tem que ser considerada. E mais do que nunca, olha lá, mas é a Mônica que vai me caçar a palavra, ficou combinado. Mais do que nunca, o regime da maioria tem que ser respeitado. E nós não podemos que, às vezes, uma minoria, que num regime republicano deve ser fundamentalmente respeitada como grupo de pressão, e não se transformando em uma maioria como uma política de Estado e submetendo a maioria, porque isso é algo que vem acontecendo muitas vezes. Uma minoria forte se submete, está terminando? Se submete, ou melhor, submete a maioria. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para aonde está o poder. O poder está na mão das pessoas, e elas não podem se submeter ao Estado ou à corporação. Vamos continuar depois, mas eu quero deixar uma única frase. Nós, brasileiros, somos muito mais parecidos com a Florença dos Médici do que com a Suíça dos perfeitos. E, como disse o Orson Welles, vamos ficar com quem legou ao mundo a renascença e não com quem inventou o relógio Cuco. Muito obrigado. Foi uma rápida errada.